Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre os direitos políticos, ok? Nós paramos na aula passada, fiz aqui um quadrinho próprio para você compreender o que são os direitos políticos. Eu estruturei, né? Toda a estrutura dos direitos políticos está dentro desse quadro. Óbvio que tem as suas nuances e nós vamos trabalhando oportunamente. Só para esclarecer uma coisa que talvez não tenha ficado muito bem esclarecida na aula passada, né? Eu falei dos instrumentos de soberania popular, né? Eu falei do plebiscito, falei do referendo, da iniciativa popular, falei inclusive que a doutrina consideração popular um quarto mecanismo. Olha só, eu falei que a Lei 9.709/98, ela regulamenta o plebiscito e o referendo. Olha só, pessoal, essa lei também regulamenta a iniciativa popular, tá? Só que fique bem claro para que eu não peque pela omissão. Eu não quis falar, porque nós vamos ver oportunamente algumas nuances sobre processo legislativo. A iniciativa popular, só para que você não fique com dúvida, só para a gente deixar aqui, evitar deixar pontas soltas para que a gente maximize os resultados do nosso estudo, a iniciativa popular no âmbito federal está consagrada no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição. Olha só, a iniciativa popular é a iniciativa popular de que trata o artigo 14, inciso 3º da Constituição. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados, o projeto começa na Câmara, portanto, de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% de eleitores de cada um deles. Ok, pessoal? A Lei 9.709, a lei que trata do plebiscito, que trata do referendo, também trata da situação constante do artigo 14, inciso 3º, qual seja a iniciativa popular. Tudo bem, pessoal? Só para que a gente não deixe pontas soltas aqui na nossa aula. Feito isso, feito esse pequeno esclarecimento, vamos começar o nosso estudo aqui, ó, direitos políticos positivos. Eu quero trabalhar com vocês a respeito de capacidade eleitoral ativa. Respeito ao fato de que você vai às urnas para escolher alguém, não para ser votado. Para ser votado é capacidade eleitoral passiva. Portanto, se você vai às urnas para votar, nós estamos trabalhando com alistabilidade. E trabalhar com alistabilidade pressupõe trabalhar também com inalistabilidade. Ou seja, nós devemos saber no Brasil para quem que o voto, o alistamento e o voto são obrigatórios, para quem que o alistamento e o voto é facultativo e, por consequência, e surge por exclusão, para quem que o alistamento e o voto é proibido. Ok, pessoal? Vamos fazer a leitura aqui do dispositivo constitucional do artigo 14, parágrafo 1º, ok? E depois eu vou fazer algumas considerações, algumas digressões aqui. Olha o que diz o dispositivo, artigo 14, parágrafo 1º da Constituição. Jamais afaste-se da sua Constituição no estudo do direito constitucional. A sua Constituição é quase a sua Bíblia, é o seu livro de cabeceira. A gente tem que deixar isso combinado entre nós aqui. Eu só vou ficar tranquilo quando eu souber que você está usando a sua Constituição como um instrumento, não só de cidadania, mas como instrumento de estudo efetivo, ok, pessoal? Artigo 14, parágrafo 1º. O alistamento eleitoral, estamos trabalhando, portanto, com capacidade eleitoral ativa, e o voto são, número 1, obrigatórios para os maiores de 18 anos. Então, a gente vai colocando tudo isso na lousa com toda a calma possível. Capacidade eleitoral ativa. O alistamento e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Então vamos lá? Obrigatório, vamos na lousa. Estamos trabalhando com alistabilidade e inalistabilidade, ok? Só para que a gente entenda. Para quem que é obrigatório? Maior de 18 anos. Olha como a gente vai montando aqui o esqueminha para a gente entender isso aqui. O alistamento e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Número 2, facultativo. Então, para quem que é facultativo? Para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Então, vamos comigo na lousa? É obrigatório para os maiores de 18? Para quem que é facultativo? Para quem que é facultativo? Olha o que diz o artigo 14, 2. Analfabeto, maiores de 70, analfabeto, voto é facultativo, maiores de 70 anos e aqueles que têm entre 16 e 18 anos.
Presta atenção, portanto, que aqui, por conta desse critério etário, a gente já consegue pressupor o seguinte. Bom, se o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e é facultativo para os maiores de 70 anos, por um critério óbvio, o voto é obrigatório para aqueles que têm entre 18 anos, ok? Então vamos apagar isso aqui, agora a gente já pode trocar isso aqui, para aqueles que têm entre 18 anos e 70 anos. Veja como fica fácil a gente compreender. Para quem que o voto é obrigatório no Brasil? 18 anos e 70 anos. Para quem que é facultativo? O analfabeto, pessoal. Vocês vão ver que o analfabeto ele é inelegível. Ele não pode se eleger por conta da alfabetização dos requisitos de elegibilidade. Agora, se ele quiser ir às urnas, se ele quiser votar em alguém, o voto para ele é facultativo. Para quem mais é facultativo? Acima de 70 anos, conforme a gente já viu aqui, e as pessoas entre 16 e 18 anos. Uma coisa que você pode perguntar assim para mim, Rafael, eu posso tirar meu título de eleitor com 15 anos? Uma pergunta que você pode falar, eu posso tirar meu título de eleitor com 15 anos? Olha, pessoal, você até pode, desde que você comprove que na data do processo eleitoral você já vai ter os 16 anos completos, tudo bem? É um entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, tá? Você pode tirar seu título eleitoral? Pode, tranquilamente. Agora, você precisa provar que na data do processo eleitoral você já vai ter 16 anos completos. Exatamente porque entre 16 anos completos e 18 anos, você se enquadra na situação de voto facultativo, ok? Então nós vimos para quem o voto é obrigatório, nós vimos para quem o voto é facultativo e, obviamente, por um critério de exclusão, surge saber para quem o voto é proibido, pessoal. E quando nós falamos de voto proibido, nós não estamos mais falando de alistabilidade, nós estamos falando de inalistabilidade. E para quem que o voto é proibido? Vamos dar uma lida no artigo 14, parágrafo 2º da Constituição. Olha o que diz o dispositivo. Não podem alistar-se, portanto são inalistáveis, não podem alistar-se como eleitores. Quem? Os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Vamos aqui na lousa, vamos complementar o nosso quadro, pessoal. Para quem que o voto é obrigatório? Como que a coisa fica fácil? Entre 18 e 70 anos. Ok, tranquilo. Alistabilidade obrigatória. Para quem que o voto, a alistabilidade é facultativa? Olha, os analfabetos, eles são inelegíveis, ok? Os maiores de 70 anos, entre 16 e 18 anos. Logo, surge, por exclusão, para quem que o voto é proibido, pessoal. Proibido. E o voto é proibido para 3 situações. 2 previstas em lei e uma decorrente de interpretação. Para o conscrito, para o estrangeiro e, obviamente, pessoal, para o menor de 16 anos. Olha a situação etária como se opera. Fica comigo na lousa. Menor de 16 anos, o voto é proibido. Entre 16 e 18 anos, o voto é facultativo. De 18 aos 70 anos, o voto é obrigatório. Acima dos 70 anos, o voto volta a ser facultativo, pessoal. Estas são as situações de alistabilidade e de inalistabilidade. Uma pergunta que o seu examinador pode fazer é o seguinte, ó. O texto constitucional é muito claro no parágrafo 2º, fala, ó, não poderão alistar como eleitores os estrangeiros, sem segredo nenhum, e durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Pessoal, você pode perguntar assim, o examinador costuma perguntar assim, ó, o militar não pode votar, o militar é inalistável. Não, pessoal, não, negativo, não admita isso como correto, você vai marcar como errado na hora da sua prova. É apenas o conscrito, aquela pessoa que se encontra na situação do período do serviço militar obrigatório, tudo bem? O conscrito, sim, é proibido, ele é inalistável, ok? Ele não pode votar. Não é o militar que nós estamos trabalhando aqui. Então, voto obrigatório, maiores de 18 e menores de 70. Voto facultativo, maiores de 70. Maiores de 16 e menores de 18 e analfabetos. O analfabeto, eu insisto, ele é inelegível. Voto proibido, os conscritos, aqueles durante o serviço militar obrigatório. O estrangeiro, obviamente, você deve lembrar a situação do português equiparado, né? O examinador já veio perguntar assim, ó, o português equiparado, ele é estrangeiro? Ele pode votar? Se houver reciprocidade para brasileiros que estejam lá em Portugal, tá bom? Ele é um estrangeiro que, em tese, pode votar se houver reciprocidade para os brasileiros que estão lá em Portugal. Então, os conscritos, os estrangeiros, ressalvado a situação do português equiparado, e também os menores de 16 anos. Olha como vai fazendo sentido o nosso estudo, pessoal. A gente acabou de ver aqui os direitos políticos positivos no que diz respeito à capacidade eleitoral ativa, alistabilidade e inalistabilidade. Vamos, portanto, para os direitos políticos positivos no que diz respeito à capacidade eleitoral passiva. E capacidade eleitoral passiva envolve elegibilidade.
Quando envolve elegibilidade, eu falo dos requisitos que você deve observar para poder ser votado, ok? Elegibilidade é isso. Inelegibilidades, por sua vez, são privação de direitos políticos, aí nós já estamos entrando no campo dos direitos políticos negativos, pessoal. Então, o que é a elegibilidade? Elegibilidade nada mais é do que a capacidade eleitoral passiva. Olha o que diz o artigo 14, pessoal, parágrafo 3º da Constituição. Artigo 14, parágrafo 3º. São condições de elegibilidade na forma da lei. São condições de elegibilidade na forma da lei. Pessoal, muito cuidado com essas condições de elegibilidade. As condições que você deve atender para poder ser eleito para um cargo público. Você poder ser um presidente da República, tem requisitos de ordem partidária, requisitos de ordem etária. Eu vou ler aqui para vocês quais são esses requisitos, ok? O examinador adora fazer algumas confusõezinhas textuais, eu vou tentar prevenir você disso. Olha o que diz o artigo 14, parágrafo 3º. São condições de elegibilidade na forma da lei. Número 1, nacionalidade brasileira. Nacionalidade brasileira. Lembre-se sempre, tá? Alguns cargos, notadamente a linha sucessória da presidência da República, que é o que nos interessa aqui, são privativos de brasileiros natos, ok? O deputado pode ser um brasileiro naturalizado? Pode, tranquilamente. Ele só não vai poder ser presidente da Câmara dos Deputados, porque o presidente da Câmara dos Deputados está na linha sucessória da presidência da República, ok? Então fala-se em nacionalidade brasileira, sem qualquer distinção entre brasileiro nato ou naturalizado, então você vai ter que atentar sempre para os cargos privativos de brasileiros natos, ok? Conjugação de direitos políticos e direitos na nacionalidade. Vamos lá. Número 2, o pleno exercício dos direitos políticos. Número 3, o alistamento eleitoral. Esses dois incisos a gente analisa conjuntamente, tá bom, pessoal? Pleno exercício dos direitos políticos e alistamento eleitoral. Olha, para que você possa ser votado, você deve poder votar, ou seja, é um requisito básico. Para que eu possa estar nas urnas, não como a pessoa que está votando, a pessoa que está recebendo o voto lá na urna eletrônica, a sua foto está aparecendo lá. Para você poder receber um voto, você precisa também poder votar. Você precisa estar desimpedido em aspectos de elegibilidade, ok, pessoal? Você não pode estar inelegível absoluta ou relativamente. Você não pode estar diante de uma causa pendente de suspensão ou perda de direitos políticos. Número 4. Outra condição de elegibilidade, o domicílio eleitoral na circunscrição. Número 4, domicílio eleitoral na circunscrição. Rafael, que circunscrição é essa? É a circunscrição referente ao cargo para o qual você está tentando ser eleito. Por exemplo, se você está tentando ser prefeito da cidade de, sei lá, Uberlândia, por exemplo, você tem que ter domicílio eleitoral em Uberlândia. Se você está tentando ser governador do estado de São Paulo, você precisa ter domicílio eleitoral no estado de São Paulo. Você não pode ter o domicílio eleitoral no estado do Rio de Janeiro. Se você está tentando ser presidente da República, você tem que ter o seu domicílio eleitoral na área do território brasileiro, tudo bem? Domicílio eleitoral na área de circunscrição. Agora, número 5, a questão da filiação partidária é outra condição de elegibilidade. Portanto, pessoal, no Brasil não se elege candidato sem partido. Essa é uma afirmação que eu já vi aparecer em prova de certo ou errado. Eu não sei vocês, mas eu acho as provas certo ou errado as provas mais difíceis que tem. Você tem que marcar apenas como certo ou errado, você não pode nem ir por exclusão, ou seja, você não tem direito à dúvida, né? No Brasil não existe candidato sem partido. De fato, pessoal, de fato. Você não pode se candidatar a nada se você não estiver afiliado a um partido político. É por isso que eu estudo de uma maneira atrelada os direitos políticos e os partidos políticos, ok? A filiação partidária. E o número 6, a idade mínima e eu insisto que a idade mínima, de antemão, eu já insisto para vocês, a idade mínima vai ser sempre aferida na data da posse, pessoal. A idade mínima do candidato eleito vai ser aferida na data da posse. E quais são essas idades mínimas? Olha o que diz o inciso 6º, as alíneas do inciso 6º do artigo 14, parágrafo 3º. Olha só, 35 anos para presidente da República, vice-presidente da República e senador. Uma dica, eu já vi aparecer em concurso público assim, ó, aos 35 anos, o brasileiro adquire capacidade eleitoral plena. Vou repetir, aos 35 anos, o brasileiro adquire capacidade eleitoral plena. Essa expressão está correta? Sim, pessoal, essa expressão está corretíssima. Porque a partir dos 35 anos é quando ele pode votar e ser votado para todos os cargos da República, inclusive para presidente, vice-presidente da República e senador da República. Tudo bem? É o cargo, a faixa etária máxima. Você precisa ter 35 anos, insisto, aferido na data da posse, para presidente da República, vice-presidente da República e senador, ok? Que mais? Quais são os outros critérios etários? 30 anos para governador, vice-governador do estado, governador do Distrito Federal e vice-governador do Distrito Federal. Então, 35 anos para presidente, vice e senador. 30 anos para governador, vice, seja dos estados, seja do Distrito Federal.
Letra C, 21 anos para deputados, deputado federal, deputado estadual, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Letra D, 18 anos para vereador. Ok, pessoal? Vou repetir, 35 para presidente, vice-presidente da República e senador, 30 para governador, vice-governador, seja do estado, seja do Distrito Federal, 21 para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Letra D, 18 anos para vereador. Estas são as condições de elegibilidade, ok, pessoal? Vamos passar agora para a análise de saber quem é inelegível. Então, as condições de elegibilidade, a gente já falou: nacionalidade brasileira, pleno exercício, alistamento eleitoral, domicílio, filiação partidária, idade mínima e, obviamente, né, pessoal, um requisito que não está aqui previsto é o requisito da alfabetização. Para você ser eleito, você precisa ser alfabetizado. Essa prova da alfabetização é feita exatamente como uma provinha. Se o juiz tiver dúvida, ele vai lá tomar algumas palavras para saber se a pessoa é devidamente alfabetizada. Ok, pessoal? Lembrando que o analfabeto, para ele, o voto é facultativo. Agora, se o analfabeto quiser concorrer a um cargo, ele não vai poder concorrer ao cargo, porque o analfabeto ele é inelegível. O analfabeto tem voto facultativo, mas não pode receber votos na urna. Tudo bem? Ele é inelegível, seu analfabeto. Idades mínimas nós já vimos, direitos políticos negativos. Veremos as espécies de inelegibilidade, pessoal. Vamos voltar lá para o nosso quadro, para vocês verem como a gente está desenvolvendo a ideia. Olha como esse quadro ajuda a gente a compreender os direitos políticos. Vimos os direitos políticos positivos, vimos a capacidade eleitoral ativa, as condições de alistabilidade, vimos alistabilidade obrigatória, facultativa e inalistabilidade, obviamente. Vimos capacidade eleitoral passiva, vimos condições de elegibilidade. Agora, havendo alguma situação que impeça o indivíduo de receber votos nas urnas, nós estaremos falando em inelegibilidades. E as inelegibilidades, elas são de duas ordens. Podem ser inelegibilidades absolutas e inelegibilidades relativas. Ok, pessoal? Segundo a Constituição, nós devemos ler o artigo 14, parágrafo 4º da Constituição. O artigo 14, parágrafo 4º da Constituição, inelegibilidade absoluta só está na Constituição Federal. Repetir, hein? Inelegibilidade absoluta não pode estar prevista em legislação infraconstitucional. Por que ela é absoluta? Simples, porque ela não permite a desincompatibilização. Presente uma situação de inelegibilidade, não há como você contornar isso. Por isso que ela é absoluta. É diferente da inelegibilidade relativa, que pode estar tanto na Constituição como em legislação infraconstitucional, e ela permite a desincompatibilização. Ok, pessoal? Vou repetir. Inelegibilidade absoluta, uma privação às condições de elegibilidade, ela somente pode estar prevista na Constituição e você não tem como contornar ela. Ok? É uma situação que vai impedir você de receber votos nas urnas. Inelegibilidade relativa pode estar ou na Constituição ou na legislação infraconstitucional e você pode contornar, você pode afastar a condição de inelegibilidade. Olha o que diz o artigo 14, parágrafo 4º da Constituição. Artigo 14, parágrafo 4º da Constituição. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Pessoal, a gente viu lá que eram inalistáveis quando a gente estudou os direitos políticos positivos dentro da capacidade eleitoral ativa. A gente viu, eram inalistáveis os conscritos, isto é, aqueles durante o serviço militar obrigatório. A gente falou dos menores de 16 anos, nós falamos dos menores de 16 anos e falamos do estrangeiro. Esses são os inalistáveis, não é? Se eles são inalistáveis, eles não têm pleno desempenho dos direitos políticos, eles também são absolutamente inelegíveis. E além dos inalistáveis, isto é, além dos conscritos, além dos menores de 16 anos e além dos estrangeiros, nós também falamos dos analfabetos, pessoal. Portanto, a alfabetização é um requisito de elegibilidade. O analfabeto, o voto para ele é facultativo, eu insisto, tá? Agora, ele é absolutamente inelegível. Ele não pode ser votado, ele não pode receber voto nas urnas. Essas são as condições de inelegibilidade absoluta. Então, recapitulando, hein? Olha como nós estamos estudando parte por parte de uma maneira facilitada. Vimos capacidade eleitoral ativa, vimos capacidade eleitoral passiva, vimos as inelegibilidades absolutas, vimos quais são as inelegibilidades absolutas, vimos que elas estão consagradas apenas e tão somente no texto constitucional, elas não permitem desincompatibilização. Vamos ver aqui as inelegibilidades relativas.
Dica fundamental que eu trago para vocês. Olha só. As inelegibilidades relativas, elas estão previstas essencialmente ou na Constituição ou na legislação infraconstitucional. É óbvio que se você tiver uma aula típica de direito eleitoral, você vai ver essas inelegibilidades relativas, notadamente previstas em legislação infraconstitucional, mais a fundo. Aqui, a gente vai atentar apenas aos aspectos constitucionais, uma questão de opção, por questão de tempo, por questão de maximização de estudos, de esforços, para que você não fique com uma aula muito grande, não fique com uma aula muito maçante, tá bom? Vamos ler alguns dispositivos constitucionais que tratam de inelegibilidades relativas. E por que elas são relativas, pessoal? Elas são relativas, eu insisto, elas podem estar previstas tanto na Constituição como na legislação infraconstitucional, elas são relativas porque elas admitem contornos, ou seja, você pode desincompatibilizar, você pode corrigir uma situação que esteja causando uma inelegibilidade relativa. Rafael, você acabou de falar para mim que as inelegibilidades relativas, elas estão previstas tanto na Constituição e estão previstas na legislação infraconstitucional. Qual lei infraconstitucional é essa? Pessoal, eu sugiro que você leia notadamente a Lei Complementar número 64/90. Lei Complementar número 64/90. Nós não vamos nos debruçar sobre essa lei complementar, ela é matéria de estudo mais sobre o direito eleitoral, ok, pessoal? Nós não vamos entrar aqui em questões de direito eleitoral, muito embora seja uma disciplina absolutamente instigante e interessante para quem tiver interesse de dar uma pesquisada sobre direito eleitoral, para quem gosta de direito, tenho certeza que você vai se apaixonar. Inclusive, se você ficar bom no assunto, você vai ganhar dinheiro, que é uma área que dá bastante grana. Vamos lá, pessoal? Vamos ler as situações de inelegibilidades relativas previstas na Constituição. A primeira situação, pessoal, é a situação da reeleição para cargos de chefe do Executivo. Isto é, nós estamos trabalhando com uma inelegibilidade por motivo funcional, ok? Estamos, portanto, aqui, estamos aqui, inelegibilidade relativa. Reeleição para cargos de chefe do Executivo trata-se de uma inelegibilidade por motivo funcional. Olha o que diz o dispositivo. Artigo 14, parágrafo 5º da Constituição. O Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal. Vamos lá, o Presidente da República é para cargos do Executivo, ok? O Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único mandato subsequente. Pessoal, redação do dispositivo dada pela Emenda Constitucional número 16/97. Redação do dispositivo dada pela Emenda Constitucional número 16/97. Sabe o que é essa emenda, pessoal? É a emenda da reeleição. A partir da emenda número 16/97, você pode, como chefe, como representante do Poder Executivo, ser reeleito para um mandato subsequente. Dica fundamental. Eu trazer isso aqui, o examinador adora perguntar. Costuma aparecer o seguinte, o chefe do Executivo não pode ser eleito para 3 mandatos, certo ou errado? Vou repetir, o chefe do Executivo não pode ser eleito para 3 mandatos, não pode exercer esse cargo por 3 mandatos. Está certo ou errado? Pessoal, isso está erradíssimo. Não está errado, está erradíssimo. O que o texto constitucional veda é mais de um mandato subsequente. Isto é, eu fui presidente por 4 anos, eu fui presidente da República por 4 anos e eu fiquei mais 4 anos. Então eu fiquei 8 anos. Eu não posso ficar imediatamente após esses 8 anos mais 4 anos. Agora, pode ser que eu dê esse prazo de 4 anos e volte a ser presidente nos 4 anos subsequentes. Ou seja, eu fui 4, eu fui mais 4, eu cumpri o requisito do artigo 14, parágrafo 5º da Constituição. Aí eu fiquei fora 4 anos e depois eu voltei a ser eleito presidente da República por mais 4 anos, para mais 8 anos. Ou seja, eu posso ser presidente da República por 12 anos, por 16 anos. O que eu não posso é ser presidente da República por 12 anos, 16 anos de uma maneira direta, ok? A reeleição é para apenas um único mandato subsequente. Portanto, você pode exercer 3 mandatos de presidente da República? Pode, tranquilamente. O que você não pode é exercer 3 mandatos consecutivos, tudo bem? O examinador adora perguntar isso aqui em concursos públicos. Vamos lá, mais uma inelegibilidade. Situação do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção, do presidente da República, de governador do estado e do território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito,
vírgula, pessoal, é aqui que o examinador pega, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Isso aqui, pessoal, é uma espécie da chamada inelegibilidade reflexa, ela decorre do parentesco, tudo bem, pessoal? Ela decorre do parentesco. Vamos supor, portanto, que eu sou governador do estado do Paraná, tudo bem? Eu já sou governador, estou por 4 anos governador do estado do Paraná. Agora, o meu filho, ele vem querer concorrer a prefeito de Curitiba, por exemplo. Olha, cidade de Curitiba está dentro da área de circunscrição eleitoral da qual eu sou governador, tudo bem? Então ele não vai poder concorrer a prefeito de Curitiba. Eu já sou governador do estado do Paraná, ele não vai poder concorrer a prefeito de Curitiba. Agora, salvo se o indivíduo já for candidato à reeleição. Vamos supor que eu fui eleito para governador do estado do Paraná, por exemplo, e agora eu estou correndo, e o meu filho já está eleito para prefeito de Curitiba. Nós estamos concorrendo à reeleição. Bom, tranquilamente, se a gente estiver concorrendo à reeleição, não existe a vedação dessa inelegibilidade, ok? Vamos lá? É o que diz o artigo 14, parágrafo 7º, que eu vou ler mais uma vez. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos. Quando a gente fala cônjuge, entra aqui o companheiro também, tá bom, pessoal? E os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção, presidente da República, governador do estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito, de quem os haja substituído, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Ok, pessoal? Vamos lá. Outra situação de inelegibilidade relativa é a ilegibilidade do militar alistável. Olha o que diz o artigo 14, parágrafo 8º da Constituição. Faltou o artigo 14, parágrafo 6º, desculpem. O artigo 14, parágrafo 6º diz o seguinte, para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. É o que a gente chama de desincompatibilização, ok? Artigo 14, parágrafo 8º. O militar alistável é elegível atendidas as seguintes condições. Número 1. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se das atividades. Número 2. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Artigo 14, parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade. Chama sua atenção mais uma vez para a Lei Complementar número 64/90 e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Pessoal, eu passei um pouco rápido por inelegibilidades relativas, porque essa é a matéria mais ligada ao direito eleitoral, ok? Nós já vimos capacidade eleitoral ativa, nós já vimos capacidade eleitoral passiva, nós já vimos inelegibilidades absolutas, nós já vimos inelegibilidades relativas. Eu só queria terminar a nossa aula sobre direitos políticos falando sobre perda e suspensão de direitos políticos. É o artigo 15 da Constituição, pessoal. Abram lá no artigo 15 da Constituição. O Constituinte, ele fala o seguinte, perda ou suspensão. Só que ele traz as situações do artigo 15, ele não fala o que é perda, o que é suspensão. Isso aqui acaba ficando mais, basicamente, a análise da doutrina. Tudo bem, pessoal? Então a gente vai tentar dar uma esmiuçada rapidinho aqui. O artigo 15 fala, é vedada a cassação de direitos políticos. Ou seja, você não pode extirpar compulsoriamente, você não pode tomar direitos políticos, ok? Cuja perda ou suspensão. Ou seja, você só pode gerar perda ou suspensão. Perda é uma situação definitiva, suspensão é uma situação temporária. Se dará nos casos de, número 1, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Vamos supor que você estava no procedimento de naturalização, você já estava naturalizado, você sofre um cancelamento dessa naturalização por uma decisão judicial transitada em julgado. Olha, você deixou de ser naturalizado daquele país, você obviamente vai perder os direitos políticos. Então, o artigo 15, inciso 1º, é uma situação de perda dos direitos políticos, ok? Número 2, artigo 15, inciso 2º, incapacidade civil
absoluta. É uma situação de perda ou suspensão? Pessoal, esse artigo 15, número 2, eu diria que ele praticamente perdeu a razão de existir, tá bom? Por quê? A Lei 13.146/2015, o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, ele mudou bastante coisa no artigo 3º do Código Civil no que diz respeito ao sistema de incapacidades. Eu não vou entrar muito nisso, vocês vão ter uma aula apenas sobre direito civil, ok? Pelo novo dispositivo, pelo novo artigo 3º do Código Civil, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, ok? Só fala apenas os menores de 16 anos. Acontece que os menores de 16 anos, para eles, o alistamento é proibido e o voto também é naturalmente... A elegibilidade já é naturalmente proibida. Então ficou meio sem sentido você discutir se é uma situação de perda ou suspensão de direitos políticos. É um caso de dispositivo constitucional que perdeu meio que a sua capacidade de existir, a sua necessidade de existir, por conta de uma influência infraconstitucional que foi dada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, ok? Número 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. É óbvio que é uma hipótese de suspensão de direitos políticos. Enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado, seus direitos políticos vão ficar suspensos. Ok, pessoal? Número 4. Recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, inciso 8º da Constituição. A obrigação a todos impostos ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º da Constituição é a situação de escusa de consciência. Isto é, você vai alegar um imperativo de consciência, um imperativo filosófico, um imperativo sociológico, um imperativo de ordem política para não cumprir uma determinada obrigação. Se você não cumprir a obrigação alternativa, existe uma certa divergência na doutrina sobre ser perda ou suspensão de direitos políticos, ok, pessoal? É difícil falar qual é o posicionamento prevalente, tudo bem, pessoal? É difícil falar em um posicionamento prevalente sobre ser perda ou suspensão dos direitos políticos. Na minha modesta opinião, é uma situação de de suspensão dos direitos políticos. Basta que você resolva esse problema da prestação alternativa e você resolve, obviamente, você readquire os seus direitos políticos. Seria uma hipótese de suspensão. Por fim, número 5, improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, ok? O juiz deve apontar expressamente a suspensão dos direitos políticos na sua sentença. Trata-se de hipótese de suspensão dos direitos políticos, ok, pessoal? Eu fui delimitando para vocês o que era perda ou suspensão. Com isso, nós vimos capacidade eleitoral ativa, vimos capacidade eleitoral passiva, vimos inelegibilidades absolutas, vimos inelegibilidades relativas, vimos perdas dos direitos políticos, vimos suspensão dos direitos políticos. O que eu recomendo para vocês, pela mais absoluta falta de tempo aqui, é que você dê uma lida no artigo 17 da Constituição, no que diz respeito aos partidos políticos, ok? Sugiro que você leia o artigo 17 caput e os 4 incisos. Artigo 17, incisos 1, 2, 3 e 4, que vai falar quais são as características dos partidos políticos, quais os requisitos que ele deve atender. Ele deve observar sempre o multipartidarismo, o caráter democrático, o caráter nacional, ele não deve ser subsidiado por investimentos estrangeiros, né? Recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro ou de subordinação a esse, etc. São umas condições inerentes aos partidos políticos, ok, pessoal? Nós ficamos por aqui. Muito obrigado por sua atenção, um grande abraço.